Olá, amigos! Vamos falar sobre poupança. Olha essa matéria aqui: captação de poupança bate recorde para os meses de setembro. Em setembro deste ano, ela bateu os últimos recordes, superando os saques em 13,2 bilhões de reais. Vamos tentar entender por que o brasileiro gosta tanto deste investimento chamado poupança. Bom, historicamente a gente cresceu ouvindo dos nossos familiares que a poupança é o lugar mais seguro para se investir. Temos todas as facilidades, é muito fácil, muitas vezes você da própria conta corrente já jogava, alguns bancos usam o mesmo número de conta para o segmento poupança. Temos aí tantos anos ouvindo propagandas como a do próprio Bamerindos: o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Então isso tudo foi trazendo esta ideia de que a poupança é o método mais seguro e é o mais garantido, previsibilidade, liquidez, etc. Não tem impostos, a gente não paga impostos, é tudo muito mais fácil, é prático. O nome é associado a poupar. Você tem que poupar, poupança, poupar, poupança. Essa associação é muito rápida. E lembrando que aí, se a gente olhar, por exemplo, a Selic lá de 2016, com a taxa Selic a 14,25%, mesmo a poupança nova que rende 70% da Selic, nós teríamos aí um retorno de 9,97% ao ano. Então, teoricamente valia a pena, a gente tinha os famosos rentistas buscando isso. Bom, vamos reparar o seguinte: a gente teve um aumento de 51% de injeção de dinheiro na poupança em relação a setembro de 2019. Então, em 2020, nós tivemos 51% a mais de dinheiro entrando na poupança, com tanta gente falando que a poupança hoje já não vale a pena. Mesmo assim, o brasileiro injetando isso. Em 9 meses, só nos 9 meses do ano de 2020, entraram na poupança no Brasil 137 bilhões e 220 milhões de reais. Todo esse dinheiro foi para a poupança. Lembrando que a poupança paga apenas 70% da taxa Selic e a taxa Selic no Brasil está em 2%. Então o rendimento da poupança é 1,4% ao ano. Foram injetados então 13,22 bilhões a mais do que sacaram no mesmo período da poupança. Lembrando que a gente tem aí um auxílio coronavírus, o Corona Voucher, que vai injetar no total, no ano de 2020, 321 bilhões e 800 milhões de reais. Então muito desse dinheiro pode ter sido colocado na poupança para se ter aí uma reserva para aquelas famílias. E com a taxa Selic a 2%, a gente tem também os fundos de 16 fundos de renda fixa, 7 ficaram negativos com a Selic nesse ponto. Então tem muita gente que está vendo que não vale a pena você correr para o fundo, vamos ficar na poupança mesmo que eu conheço, que é mais garantido, etc. Tá, bom, em outubro, agora no mês de outubro de 2020, a gente está com o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em 2,16%. Então vamos tentar fazer uma conta aqui, uma matemática. O IPCA é o índice oficial de inflação do país. Ele pega uma bolsa, uma cesta de produtos e serviços de famílias entre 1 e 40 salários mínimos e analisa aí a inflação em cima disso. A gente está com 2,16% neste índice. Existe um outro índice que eu gosto também, que é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele está em 2,91, ele está 0,75% a mais. Qual a diferença? Esse índice, o INPC, ele analisa famílias de 1 a 5 salários mínimos, que são aquelas famílias que são mais sensíveis à inflação. Então ele já dá um pouquinho maior. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele está em 2,41%. Vamos guardar esse indicador. CDI, 2,41%. E a poupança, como a gente já falou, 70% da taxa Selic, então a poupança está em 1,4%. Nós temos também o IGPM, que é o Índice Geral de Preços ao Mercado. O IGPM, também conhecido como indexador dos aluguéis. O GPM está perto de 18%, correndo o risco de chegar até 20% no ano. E ele reajusta os aluguéis. Então quem paga aluguel já vai sofrer aí esse grande impacto, porque o IGPM está muito longe do IPCA, que é a inflação que o governo diz que existe hoje. Em 12 meses, vamos analisar agora 12 meses, de outubro de 2019 a outubro de 2020, nós temos um IPCA de 3,87%, que é o índice oficial do governo. Nós temos o INPC
a 4,62. Nós temos o IGPM em 12 meses que já passou de 20%, 20,51%. E a poupança dando 2,46%. O CDI, 3,31%. Ou seja, simplesmente se a gente trocar o investimento da poupança para o investimento a 100% do CDI, eu tenho já uma diferença de 0,85% a mais. Claro que eu tenho que ver se vai pagar imposto de renda, se não vai pagar imposto de renda, tem a tabela regressiva do imposto de renda. Então agora vem a pergunta, então o que eu faço? Deixo o dinheiro na poupança ou tiro da poupança? Não é uma recomendação, mas eu não acho que a poupança seja interessante. Você perde poder de compra no final do tempo. No final, em um ano, você perde dinheiro. Simplesmente isso. O seu dinheiro passa a valer menos. Então, o que fazer? Bom, se for reserva de emergência, que é aquele dinheiro que eu posso ter necessidade de usar por alguma emergência, um carro que bateu, um problema de saúde, uma reforma na casa, o telhado que caiu, enfim, algum problema urgente, você tem que ter liquidez e previsibilidade. O que é liquidez? Eu tenho que conseguir sacar esse dinheiro de uma maneira rápida. E tem que ser previsível, porque eu não posso ficar oscilando muito, porque senão eu boto lá R$1.000, mês que vem ele virou R$900, eu tenho que sacar, eu perdi dinheiro. Então essa previsibilidade é muito boa. Vou colocar aqui um CDB que eu tenho, que é o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é que um dinheiro que você empresta para o banco em troca de um juros. Esse CDB do Banco Pan, eu recebo 115% do CDI. Então ele me paga acima do CDI e ele tem uma liquidez que me ajuda bastante. Mas vamos falar em liquidez diária, que é aquela necessidade urgente. Para isso, você vai ter uma rentabilidade menor. Mas, tanto numa conta como no Nubank, que você coloca e já rende automaticamente, como todos os bancos, a maioria deles pelo menos, você consegue um CDB com liquidez diária que tenha aí 100% do CDI. Vou colocar para vocês aqui um CDB que eu peguei aqui na plataforma da Rico, onde ele tem 100% de CDI e tabela regressiva do imposto de renda. Se você tiver um pouquinho mais de condição de esperar um pouco, você pode ter um pouquinho no CDB de liquidez diária e pode ter um outro CDB com vencimentos, que a liquidez ela não é diária, ela requer um tempo maior para você esperar. Mas você consegue ter aí algumas rentabilidades mais interessantes. Vamos falar um pouquinho, vou mostrar uma tabela sobre rentabilidades pré-fixadas, que é aquela que eu já sei quanto que eu vou receber, independente da taxa Selic subir ou descer, independente da inflação, eu sei que eu vou receber aqueles valores. Então vocês podem ver que nós temos CDBs aqui do Banco C6 a 9,65 ao ano. Então, independente de subir ou descer, eu vou ganhar 9,65 naquela aplicação. Então tem, olha, 9,55, 9,45, 9%, 9,05, tem várias opções aqui de CDBs pré-fixados. Outra metodologia seria o CDB pós-fixado. O pós-fixado, ele tem um índice e tem também um rendimento. Então, por exemplo, 4,95 mais o IPCA. Então, ele pega o índice da inflação, o IPCA, ele te paga aquela inflação e paga mais 4,95 ao ano de rendimento real sobre esta aplicação. Temos aí 4,95, 4,85, 4,35 até 4,30 são CDBs que tem a tabela regressiva do imposto de renda sobre o lucro também. Essa tabela de regressiva, o que é isso? Bom, sobre o meu lucro eu vou pagar. Se eu retirar em até 180 dias, eu pago 22,5% de imposto de renda. De 181 dias a 360, eu vou pagar 20% sobre o lucro. De 361 a 720, 27,5%. E se eu esperar acima de 720 dias, que são 2 anos, eu pago 15% de imposto de renda. Então eu tenho que fazer o cálculo deduzindo aí o imposto de renda. São só algumas opções mais simples, também mais fáceis, para que aquele dinheiro renda um pouco mais, que eu consiga eliminar a perda da inflação. Então é importante que você analise quais são as vantagens, você tem que analisar o tempo que você vai ficar com esse dinheiro também, a necessidade de liquidez. Então eu tenho na minha reserva de emergência, por exemplo, muita coisa em CDB, liquidez diária. Eu ganho apenas o 100% do CDI. Mas, como a gente falou, o 100% do CDI ele está dando aí quase 1% a mais do que a poupança e isso acaba sendo uma proteção ao poder de compra do meu dinheiro.
Então espero que vocês tenham tido uma noção boa de quais são as opções. Nós temos depois as letras de câmbio, LCIs, LCAs, temos vários outros produtos que também têm prazo de vencimento diferentes. LCIs e LCAs, por exemplo, são isentas de imposto de renda pelo governo. Então é interessante que vocês façam uma análise sobre esses produtos. A própria plataforma de investimento de vocês, ela costuma ter um simulador de investimento para você verificar qual deles é mais interessante para os seus planos de curto, médio e longo prazo. Bons investimentos e até o próximo vídeo!